No último vídeo aqui no meu canal eu te mostrei uma nova forma para você testar criativos, né? Primeiro com o teste de estilo e depois com o teste de variável. Inclusive eu vou deixar esse vídeo aqui na descrição caso você queira ver depois. E aí muita gente comentou nesse vídeo passado pedindo para eu gravar uma aula mostrando o que eu faço para escalar esse criativo campeão, né? Como que eu aumento o resultado desse criativo depois que eu encontro ele no teste. E é justamente isso que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Uma aula completíssima sobre escala com tudo que eu utilizo no campo de batalha. Inclusive eu vou te mostrar um método que eu utilizo para escalar aqui que muito pouca gente fala dentro do YouTube. E somente esse método já me trouxe, até vou confirmar aqui, R$ 29.168 em apenas uma campanha como afiliado, com um lucro, né, um ROI que a gente costuma falar, de quase 2 vezes. O que quem trabalha como afiliado sabe que é muita coisa nos dias de hoje. E eu vou te mostrar essa campanha aqui na tela do computador, tá? Na prática, você não precisa ficar acreditando só na minha palavra, não. Eu gosto sempre de mostrar os fatos juntamente com a teoria. Então, se você curte esse tipo de conteúdo sem enrolação, um conteúdo de valor e 100% gratuito, considere deixar o seu like aí embaixo e considere também se inscrever no meu canal, caso seja do seu interesse. E se você quiser ter acesso a algum dos meus conteúdos pagos, todos os links estão aí na descrição do vídeo, beleza? Então vamos lá, pessoal, conforme vocês já estão acostumados aqui com o meu canal, eu vou mostrando aqui para vocês o mapa mental e depois já vou mostrando na prática lá no gerenciador de anúncios. Primeiro ponto aqui, pessoal, que eu já considero um dos pontos mais importantes de todos, que é o seguinte, olha só, teste é só um nome. Se a campanha de teste está dando bom, considere escalar ela da forma que está, sem mexer na estrutura. Isso aqui é importantíssimo, pessoal, porque a pessoa cria a campanha ali no Facebook e dá o nome de teste, né? Afinal, realmente é um teste. Só que se essa campanha começar a dar bom, não tem motivo nenhum para você pausar essa campanha só porque você colocou um nome de teste. Inclusive, você tem que aproveitar essa oportunidade, que é difícil de acontecer, tá? É difícil de você começar a ter um resultado absurdo já no teste e aproveitar para escalar essa campanha. Portanto, editor, inclusive agora eu vou pedir para você dar uma ênfase agora no que eu vou falar. Nunca, mas nunca mesmo pause uma campanha de teste que tá te trazendo resultado. Isso, sério, isso é uma das coisas que me deixa mais triste assim no meio, quando eu pego para analisar alguma campanha, né, de algum aluno, e aí o cara me mostra que ele tava tendo um resultado muito bom com a campanha de teste e ele foi lá e pausou porque era simplesmente um teste. Não existe aos olhos do Facebook essa diferenciação. Ah, isso aqui é uma campanha de teste, isso aqui é uma campanha de escala. Não, todas as campanhas ele busca performar da melhor maneira possível. Então, se o seu teste está dando bom, você tem que aproveitar isso e jamais pausar esse teste. Então, dito isso, vamos aqui para a nossa primeira forma de escala, tá? Que é, conforme eu te falei, otimizar essa campanha de teste, seja aí a campanha lá do teste de estilo ou a campanha de teste de variável, tá? O que eu falei aqui serve para os dois tipos de testes. E a primeira forma da gente escalar esse criativo, né, essa campanha de uma maneira geral, tá? Depois eu vou te mostrar como que você escala somente o criativo, mas aqui eu quero te dar uma noção geral sobre escala. Então a primeira forma que a gente tem para escalar é aumentar o orçamento direto no conjunto de anúncios. E aí a gente vai fazer esse aumento da seguinte maneira: no máximo 30% por vez. Isso aqui é uma regra? Isso aqui tá lá na central de ajuda do Facebook? Não, não está. Isso aqui é campo de batalha. A gente costuma perceber que sempre que a gente faz um aumento muito brusco no orçamento, seja no conjunto de anúncios ou na campanha, ela tende a perder muita performance. Então a gente vai indo aos poucos de maneira que a gente mantenha a inteligência e aumente o resultado sem perder essa performance. E aí como que a gente vai fazer isso, né? A gente vai aumentando 30% por 30%. Se a campanha for mantendo performance, né, ou no caso aqui o conjunto de anúncios for mantendo performance, a gente mantém aumentando. Começou a perder performance, a gente retorna para o orçamento inicial ou para o último orçamento que a gente tinha subido ali antes dela começar a performar mal, tá? Vou te mostrar como que a gente faz isso aqui no gerenciador. Então, pessoal, tô aqui com os testes da última aula, tá? Supondo que o meu teste de variável lá, a campanha tá performando muito bem. Então, eu vou vir aqui no nosso conjunto, que é aberto, e o nosso orçamento que estava R$100, por exemplo, eu vou aumentar para 130. E aí, vou deixar rodar, vou observar se ele vai manter aquele desempenho.
Começou a performar bem, manteve ali a performance, eu vou lá e aumento mais 30% aqui em cima desses 130, seria mais R$39, né? Então 130 mais 39, 169. Pô, subi para 169, começou a performar mal a minha campanha. O que eu vou fazer? Vou lá e vou voltar para os meus 130 que estava performando bem. E aí eu vou manter assim e eu vou partir para as próximas formas de escala. Próxima forma aqui ainda, né, otimizando a nossa campanha de teste. A gente vai duplicar o nosso conjunto de anúncios. E a gente pode fazer isso aqui de duas principais formas. Inclusive eu vou te dar um outro exemplo, que não é nem aquele exemplo do afiliado que eu vou te mostrar depois, mas eu vou te mostrar outro exemplo prático aqui de outra campanha real para você ver. Então aqui, o que a gente vai fazer? Primeira forma, né? A gente vai duplicar o conjunto com o mesmo público. Isso aqui só vai funcionar se for um público amplo, exemplo, público aberto. Não adianta você duplicar um público de geolocalização. Então às vezes você está fazendo tráfego para negócio local e você está fazendo tráfego para uma cidade com 40 mil pessoas, 50 mil pessoas. Não adianta você ficar duplicando seus conjuntos de anúncios. Você só vai estar atingindo as mesmas pessoas com outros conjuntos de anúncios. Então vai ser como se você estivesse sobrepondo ali os seus conjuntos de anúncios e anunciando para as mesmas pessoas. Então nesse caso não faz sentido. Agora, por exemplo, quando a gente utiliza um público mais amplo, exemplo aqui, o público aberto, quando você duplica ele algumas vezes, é como se você estivesse pegando várias fatias diferentes. E aí como que funciona a inteligência do Facebook, né? Ela funciona principalmente através do pixel e do conjunto de anúncio. Então a inteligência ela está dentro daquele conjunto de anúncios. O que eu estou querendo dizer com isso? Por exemplo, você sobe ali 3 conjuntos no aberto, tá? Os 3 na teoria estão para o mesmo público. Só que se um deles começa a trazer resultado, exemplo, ele começa a achar o público comprador. A tendência do Facebook é entregar cada vez mais para aquele público comprador que está dentro daquela fatia daquele público aberto. Então, nesse caso, como é um público muito amplo, faz sentido. Se for um público mais restrito, não adianta você fazer isso aqui. Não adianta você duplicar com o mesmo público. E aí, a segunda alternativa, que na minha opinião é a mais inteligente, é você duplicar os conjuntos de anúncios e colocar novas segmentações que são exemplificadas principalmente pelos interesses, tá? Vou te mostrar aqui na prática uma campanha que eu fiz isso. Então, essa aqui é uma campanha de lançamento, tá? Uma campanha com objetivo de cadastro, é uma campanha para geração de leads, mas não se apegue ao resultado aqui, tá? Poderia ser uma campanha de vendas, por exemplo. E aí, o que eu fiz aqui, né? Isso aqui é uma campanha que eu tô fazendo serviço como gestor. Então, o meu cliente falou aqui, eu quero gastar R$225 por dia. O que eu poderia fazer, por exemplo? Como é um produto do nicho de adestramento, eu poderia pegar e colocar os R$225 aqui na mesma campanha, tá? Aqui não se apegue à estrutura aqui, tá? Aqui eu tô fazendo em CBO, mas se apegue aqui a realmente os públicos, tá? Isso aqui é uma outra estrutura, não é assunto dessa aula. Mas o que eu fiz aqui? Eu poderia, por exemplo, pegar os R$225 e colocar tudo no público de adestramento, por exemplo. Só que eu percebi que quando eu estava subindo o orçamento, a minha campanha estava começando a perder performance. E aí eu cheguei naquele meu limite saudável que eu te mostrei ali, que a gente vai subindo, né, 30%, até a gente chegar num limite saudável, que nesse caso aqui foi R$75, e a partir daí eu dupliquei aqui, né, as minhas campanhas e coloquei novos públicos, que no caso aqui foram o público aberto e o público cães. E aí você consegue perceber que inclusive eu tive um resultado até melhor aqui no público cães e que está com custo por cadastro mais baixo. Provavelmente se eu colocasse, né, se eu continuasse colocando aí os 225 no público de adestramento, esse meu custo por cadastro estaria aí talvez mais de R$2. Então você lateralizar os públicos é uma excelente forma de você aumentar o seu orçamento sem perder performance, conforme eu fiz aqui. E aí vamos lá agora, né, para finalizar essa primeira forma aqui, qual que é, na minha opinião, a forma mais inteligente de você fazer essas escalas, né? Você mesclar as duas, ou seja, você utilizar um pouco das duas, que é o que eu te mostrei ali. Você vai aumentar o orçamento até perceber que está perdendo performance, né? Que é o nosso limite saudável ali. A partir daí você vai começar a lateralizar com novos públicos e o exemplo foi justamente o exemplo que eu te mostrei anteriormente. Vamos lá, dito isso, vamos para o nosso segundo tipo aqui, na segunda forma de escala, que é a que eu vou te mostrar um exemplo prático de eu trabalhando como afiliado, que é criar uma campanha CBO NX6. Calma que eu vou te explicar o que é isso, pode ficar tranquilo. E o primeiro ponto aqui é você deixar o seu like, por favor, se você está gostando desse conteúdo aqui. O conteúdo no YouTube ele é gratuito, então a única coisa que eu te peço realmente é o like, porque fortalece demais o meu trabalho, tá certo? Então vamos lá, depois que você deixar o seu like aí, vamos para as características dessa campanha, tá? Vou te mostrar como faz e depois eu vou te mostrar o exemplo aqui de uma campanha real minha como afiliado utilizando
utilizando esse método de escala, tá? Então a primeira coisa, obviamente, já tá até no nome, é uma campanha CBO, tá? Perceba que aqui eu estava dando exemplos em ABO, porque realmente é uma estrutura mais simples. A gente vai ter N conjuntos de anúncios, e com N eu quero dizer um número X de conjuntos de anúncios, que agora você vai entender como que você faz para estipular isso. Você vai calcular aproximadamente R$6 por conjunto. Eu sei que a campanha CBO, o orçamento vai na campanha, mas isso aqui vai ser para a gente fazer as contas de quanto que a gente vai colocar na nossa campanha. Calma que vai ficar claro para você já já. E aí, nesses N conjuntos de anúncios aqui, que pode ser, por exemplo, 10 conjuntos de anúncios, nós vamos utilizar o mesmo criativo campeão em todos os conjuntos de anúncios, criativo que a gente encontrou lá através da nossa nova forma aí para teste de criativo que eu te mostrei na última aula. E também, nesses N conjuntos de anúncios, nós vamos utilizar o mesmo público em todos os conjuntos, e aí, mais uma vez, tem que ser um público aberto, tá? Ou melhor, tem que ser um público amplo, como, por exemplo, o público aberto. Para público de geolocalização ou um público muito restrito, não vai funcionar. Aliás, na verdade, você nunca vai conseguir escalar um produto vendendo para um público restrito, tá? A escala, ela sempre está num público mais amplo, que é, assim, exemplificado claramente pelo público aberto. E aí, o nosso orçamento, né? Você deve estar pensando, tá, a campanha CBO, N conjuntos de anúncios, mas qual que vai ser o orçamento? O orçamento vai ser o número de conjuntos que eu colocar vezes R$6. Por isso que é CBO NX6. E agora eu vou te mostrar aqui como que faz isso. Então, eu vou criar uma campanha aqui, tá? Como exemplo, eu vou utilizar uma campanha de vendas, continuar, campanha de vendas manual, continuar. Aqui no nome da nossa campanha, para a gente não demorar muito, eu só vou colocar a escala CBO NX6. E aí, pessoal, aqui que começa a entrar a forma como a gente vai estruturar essa campanha, tá? Como que eu gosto de fazer? Eu gosto de começar com 10 conjuntos, tá? Então, eu vou colocar aqui, por exemplo, o nosso público aberto, tá? Ou melhor, esqueci de selecionar o orçamento lá no CBO. Tem que marcar aqui, tá? Marca o orçamento CBO. Aqui o orçamento eu vou deixar para fazer depois, junto com você, para você entender. Antes de eu duplicar, eu vou colocar o criativo, tá? Aqui eu vou colocar o criativo campeão. Aqui eu só tô dando o nome para você entender. Então, é o criativo campeão que eu achei lá no meu teste de criativo. E aqui eu vou duplicar 9 vezes essa minha campanha para eu ficar com 10 conjuntos, tá? Duplicar 9 vezes. Pronto. Então, aqui eu tô com várias cópias do aberto e em todas elas eu estou com o meu criativo campeão. E aí, qual que é a nossa fórmula lá, né? NX6. Como eu estou com 10 conjuntos, né? Então, N é igual a 10. O meu orçamento vai ser de R$60. Só que aqui eu poderia, por exemplo, fazer 20 conjuntos. E aí, o meu orçamento seria 20 vezes 6, que daria R$120. Poderia ser 100 conjuntos, que aí eu faria 100 vezes 6 e teria R$600 de orçamento. Mas o orçamento, ele vai na campanha e não no conjunto de anúncios, tá? Isso aqui pode parecer maluquice você vendo pela primeira vez, mas como eu gosto de ensinar e mostrar, eu vou te mostrar uma campanha aqui que eu fiz como afiliado há um tempo atrás, tá? Esse produto, ele não tá mais disponível para afiliação, que essa campanha está desativada porque o produtor desativou a afiliação desse produto, tá? Mas também é um produto do nicho de adestramento, é do mesmo produtor que hoje eu trabalho como gestor de tráfego, mas na época eu era um afiliado, inclusive ele me descobriu dessa forma. Mas assim, como que é essa campanha? Ó, perceba, eu vou te mostrar os dados aqui, conforme eu te falei, tá? Essa campanha, ela me trouxe 222 vendas e ela me trouxe um valor total em compras de R$29.168 com retorno sobre investimento de 1,89 como afiliado, tá? Isso é muito bom nos dias de hoje, você ter um retorno assim como afiliado, tá? E como que é essa estrutura? Exatamente como eu te mostrei ali. Nesse caso, pessoal, eu utilizava R$70 como orçamento, tá? É como se fosse o NX6, só que NX7. Você pode fazer essa variação também, tá? Aí ficaria aproximadamente R$7 por conjunto. E aí, se eu entrar aqui nessa campanha, você vai perceber que ela tem 10 conjuntos com o mesmo público. Aqui, no caso, não é o público aberto, tá? Era um público que eu costumava chamar de público aleatório, que era um mix que eu fazia aqui e que dava muito certo, tá? Então, perceba que são 10 conjuntos com o mesmo público, conforme eu te falei, e dentro de cada um desses conjuntos tem o mesmo criativo. Então, se eu entrar aqui em todos esses conjuntos, você vai perceber que todos eles têm o mesmo criativo. E aí, outra coisa que você vai perceber é que nem todos eles ficaram ativos até o final, né? E, assim, isso eu abordo mais... Eu não gosto de ficar falando isso porque parece que eu tô fazendo propaganda do meu treinamento, mas eu abordo isso mais detalhadamente dentro do meu treinamento. Mas para você entender, tá? Por que tem somente um ativo, né? Por que somente no final ficou um conjunto ativo? Porque a gente vai otimizando conforme essa campanha
campanha começa a performar. Alguns conjuntos começam muito ruins, tá? Tanto que se a gente olhar aqui, ó, você vai perceber que no geral a média aqui tá 1,89 de ROI, né, de lucro, só que tem alguns que puxam para baixo. Por exemplo, aqui, ó, tem um que tava dando prejuízo, 0,93. O outro aqui, ó, um lucro muito baixo. Aqui, ó, o outro no empate. Então a gente vai analisando conforme a campanha de escala vai rodando e aí a gente vai desativando eles e deixando os que estão performando bem, ó. Tanto que se você vê, os que ficaram até o final estavam aí com o ROI de quase 2 ou inclusive de mais de 2, tá? Precisa ser feito também um processo aqui de otimização conforme essa campanha tá rodando. E qual que é a explicação disso aqui, né, pessoal? Eu mostrei como que faz, mas qual que é a explicação? Olha só, o que acontece? Como você tá fazendo uma campanha CBO, você tá dando o orçamento como um todo para o Facebook. Tá falando assim, ó, Facebook, toma aqui esses R$60 para você distribuir entre esses 10 conjuntos. O que o Facebook faz, né? Como os 10 conjuntos, eles têm o mesmo público, ou seja, na teoria, eles são iguais, mas conforme eu te expliquei anteriormente, eles não são iguais porque é um público amplo, então são diferentes fatias de público, ele começa a direcionar mais orçamento para aqueles conjuntos que estão performando melhor. E aí ele vai otimizando através disso. Mesmo que na teoria sejam 10 conjuntos iguais, são 10 fatias diferentes. E aí, como o meu orçamento está a nível de campanha, esse orçamento é distribuído de maneira desigual aqui entre os meus conjuntos, de maneira a proporcionar uma melhor performance aí para minha campanha. Essa que é a explicação aqui desse modelo de escala. E aí, pessoal, para finalizar aqui, eu separei algumas dicas extras de como que você faz para otimizar ainda mais essa sua escala, né? Algumas boas práticas aqui para você ter ainda mais resultados escalando. E a primeira dica extra aqui que eu vou deixar com você é que você pode aproveitar essa forma de escala aqui em CBO NX6 e duplicar essa campanha que você fez e colocar variações do criativo campeão nessa campanha. Então, por exemplo, essa minha campanha aqui é do cachorro pulando na visita, né? Então, olha só, todos eles têm esse criativo aqui do cachorro pulando na visita. Aqui, como é um nicho de adestramento, eu poderia duplicar essa campanha, então eu duplico a campanha como um todo e aí, nessa nova campanha, eu faço a mesma estrutura com os 10 conjuntos com público igual, só que ao final, ao invés de eu colocar o meu criativo campeão, eu coloco um novo criativo, uma nova variação desse meu criativo campeão. Então eu tô, ao mesmo tempo que eu tô escalando verticalmente, eu estou lateralizando através de outros criativos. E aí, pessoal, caso você opte por manter a campanha de teste otimizada, né, que é essa aqui que eu te mostrei, que é você ir otimizando a sua campanha de teste, que eu acho que é uma alternativa muito inteligente, tá? Isso aqui, sendo bem sério com você, é um teste que você vai fazer, tá? Por exemplo, para mim funcionava muito bem como afiliado, conforme eu te mostrei ali, mas depois que eu peguei a conta do produtor para trabalhar como gestor de tráfego, eu tentei fazer isso aqui e não funcionou bem. Então, eu tô sendo 100% sincero com você. Para mim, como afiliado, funcionou bem. Eu fazendo, né, como se fosse o produtor, né, porque quando eu sou gestor de tráfego, eu tô fazendo tráfego pro produtor, não funcionou legal. Então, funciona melhor dessa forma aqui. Então, você precisa testar das duas formas, tá? As duas funcionam, você só precisa ver qual que funciona melhor pro seu negócio. E aí, caso você realmente opte por manter esse teste otimizado, é legal você, de tempos em tempos aí, talvez a cada uma semana e meia, 2 semanas, você ir pausando os criativos que estão ruins dentro daquele conjunto lá com 6 criativos, né? Então, só para você não ficar perdido no que eu tô falando, né? A nossa campanha lá de teste de variável, por exemplo, ela tem um conjunto e 6 criativos dentro. Então, conforme o tempo for passando, eu vi que esse criativo 5 com legenda tá ruim. Então, eu pauso ele e subo um novo criativo dentro desse mesmo conjunto e deixo eles batalharem entre si. É uma forma de você otimizar suas campanhas também, porque a escala nada mais é do que uma otimização, né? Se você deixar suas campanhas paradas por muito tempo, elas vão começar a perder performance. Então, é legal você, tempos em tempos, ir pausando os criativos ruins e subindo novos no lugar, no mesmo conjunto de anúncios, tá certo? Pessoal, antes de eu te falar a última dica aqui, se você tiver alguma sugestão aí de conteúdo que você queira ver aqui no meu canal, deixa aí nos comentários, deixa aí também o que você achou dessa aula aqui, se você já sabia dessa forma de escala aqui, tá? Não fui eu que inventei isso aqui, agora eu não lembro ao certo onde que eu aprendi isso aqui, o fato é que eu coloquei em prática e funcionou, por isso que eu tô passando aqui pra você. Então deixa aí nos comentários se você já conhecia isso aqui e deixa também alguma sugestão de vídeo aí que você queira que eu grave. Última dica aqui, pessoal, é o seguinte: geralmente as campanhas tendem a não performar muito bem com orçamento muito alto na mesma campanha ou no mesmo conjunto. Tanto que eu te mostrei ali uma campanha real minha como afiliado com orçamento de R$70. Então, pô, R$70 não é muito orçamento, realmente não é. Como que eu fazia ali? Eu duplicava aquela campanha várias vezes, em cada uma daquelas campanhas CBO e NX6, eu colocava um criativo diferente. Era a forma que eu escalava como afiliado. Então, você vai perceber que muitas vezes, se você tentar aumentar muito o orçamento, não
não vai performar legal a sua campanha. E aí é nessas horas que você precisa começar a lateralizar. E para isso você precisa encontrar o seu limite vertical. Depois que você encontrou o seu limite vertical, você tem que procurar outras formas ali, principalmente através do que eu te falei aqui, com relação a criativos e também a novos públicos, beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Se você gostou, deixe seu like aí e considere se inscrever aqui no meu canal para acompanhar mais conteúdo como esse, beleza? Eu vejo vocês na próxima aula. Tamo junto!